O primeiro contato da mãe com o bebê é essencial para uma amamentação bem-sucedida? Tem alguns sinais que o bebê dá que mostra pra gente que a amamentação está sendo boa, está sendo suficiente. Então tem algumas dicas que a gente pode dar para essa paciente entender a pega correta. Porque a amamentação, ela também envolve algumas questões hormonais. E uma das coisas também que a gente vê que acomete as pacientes são as fissuras mamárias. O primeiro contato da mãe com o bebê é essencial para uma amamentação bem-sucedida? Estamos no agosto dourado, um mês e a primeira semana, inclusive, direcionada para a gente conscientizar sobre a importância da amamentação. A dificuldade de amamentar, as dúvidas das mulheres, enfim, tá aqui comigo Lívia Lopes, que é fisioterapeuta e especialista em amamentação e muito minha amiga. Seja bem-vinda, minha amiga, Obrigada, muito feliz prazer. de ter você aqui de novo. Prazer estar aqui de novo. Conta a primeira pergunta. Esse primeiro contato é essencial ou não? Ele é muito essencial, porque a amamentação, ela também envolve algumas questões hormonais. E o principal hormônio, um dos principais hormônios que ajudam na amamentação é a ocitocina. E a ocitocina é o hormônio do amor, né? Então, quando a gente pega o nosso filho, quando a gente cheira nosso filho, quando a gente sente o nosso filho ali, a gente aumenta a ocitocina no nosso sangue e essa ocitocina disponível favorece, inclusive, a descida do colostro, né, que é o primeiro leite que a mãe tem ali para ofertar para o bebê nos primeiros dias de vida. É verdade. E uma das dúvidas que a gente pega no consultório super comum é a mãe que tem preocupação se o leite dela vai conseguir ser suficiente para aquele bebê, se vai ser, né, adequado para aquele bebê. E a gente sabe que muitas vezes essa insegurança, ela bate, né, Lívia? É uma das coisas que a gente mais vê mesmo, né? Porque as pacientes falam assim, eu queria que fosse transparente, ou que tivesse a contagem de ml, para eu saber quantos ml o meu bebê está mamando. E não dá para a gente fazer isso, mas tem alguns sinais que o bebê dá que mostra pra gente que a amamentação está sendo boa, está sendo suficiente. Se o bebê está fazendo bastante xixi, se o bebê está fazendo cocô, ele está digerindo alguma coisa. Se o que a gente oferta para o bebê é o leite materno, isso é um excelente sinal. Se toda vez que o bebê acaba de mamar, ele é um bebê que fica tranquilo, é um bebê que fica relaxado, isso também é uma outra observação que a gente pode fazer aí positiva de que o leite está sendo suficiente, né? Esse bebê está ficando saciado. Um bebê que não fica saciado, ele é um bebê que chora, que não fica tranquilo depois que acabou de mamar. E outra coisa também, se toda vez que vai no pediatra está ganhando peso, então esse leite ele está ali ajudando, né, o bebê e está sendo suficiente, sim. Sim, é verdade. Uma outra coisa também que as mães, às vezes, elas confundem se um choro é um choro de fome ou elas atribuem esse choro exclusivamente para ser um choro de fome. E elas têm esse medo, né? Que às vezes o bebê está chorando por uma outra coisa, por uma cólica, ou por calor, ou por frio, ou por algum outro desconforto, e não necessariamente é um choro de fome. E acaba que muitas, precocemente ou desnecessariamente, introduzem alguma fórmula, sendo que estava tudo indo muito bem, né, Lívia? É verdade. A única forma de comunicação do bebê é chorando. Então, Exatamente. vai chorar de frio, vai chorar de calor, vai chorar. Às vezes, o bebê ele chora porque ele está sentindo que tem um gás aqui. Então, até ele conseguir dar o arrotinho dele, ele vai chorar. Exatamente. Até soltar um pum, ele vai chorar. Até conseguir fazer cocô, ele vai chorar. Então, a forma de comunicação do bebê é essa, né? E a gente precisa, antes de colocar a culpa em tudo, colocar toda a culpa na amamentação, a gente precisa parar, pensar e tentar entender sobre esse choro, né? O que o meu filho está querendo dizer com Exatamente. isso? Porque na hora que a gente está vivendo é muito desesperador, né? Sim. E a gente até falou sobre isso. As mulheres, elas procuram informação de amamentação muito depois que o bebê já nasceu. E a gente acredita que o antes é muito melhor, você se informar antes, né? Porque antes da gente ter o bebê, a gente está mais tranquilo, é um outro momento, né? Depois que o filho nasce, vem os hormônios do puerpério, vem a falta de sono, porque a gente não dorme direito à noite, a demanda do bebê é muito exaustiva e muito cansativa. Essa alteração hormonal que o puerpério traz
deixa a gente meio balançada no Sim. começo, E né? o raciocínio mais lento, até para absorver Exatamente. as informações que são importantes. Então, se a gente puder ter essa informação, eu sempre gosto de falar para as minhas pacientes assim em consultório. A partir de 32 semanas de gestação, vamos conversar sobre amamentação. Porque a gente já está no finalzinho da gravidez, as informações do aleitamento materno vão ficar mais frescas na cabeça da paciente. E se quiser levar marido, leva a rede de apoio, leva todo mundo que vai estar ali com você para te ajudar para ouvir. Porque isso também vai ajudar muito. Exatamente, exatamente. E eu preciso chamar as pessoas para se inscreverem no canal, sabe? Senão eu esqueço que a gente fica papeando aqui. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, ative os sininhos para você receber uma notificação que tem vídeo novo toda terça-feira aqui. E uma das dúvidas delas é em relação à pega, né? A pega correta, será que não tá? Será que não tá? Então, tem algumas dicas que a gente pode dar para essa paciente entender a pega correta. Isso. O primeiro estudo, eu acho que é o posicionamento da mãe e do bebê. Usar sempre um apoio, né? Uma almofada de amamentação, ou um travesseiro, ou uma almofada simples mesmo que tenha no sofá. Deitar o bebê com a barriga sempre virada para a barriga da mãe. Porque eu vejo muitas pacientes deitando o bebê de barriga para cima e virando a cabeça do bebê de lado para o bebê mamar aqui. Então, o bebê, ele torto desse jeito, pode dar desconforto físico mesmo, e ele parar de mamar, não porque ele está saciado, mas porque ele estava incomodado. Então, esse posicionamento ele é muito importante. E sempre o bebê ao seio e nunca a mãe ao bebê. Quando a gente faz esse movimento, você não sabe quanto tempo você vai ficar ali amamentando. Então, isso pode trazer também dor nas costas para a mãe. Então, sempre buscar uma posição de conforto, encostar no sofá, ou numa poltrona, ou na cama mesmo, colocar a travesseiro atrás, para a gente também ficar confortável e conseguir relaxar enquanto estiver amamentando. E aí, o grande segredo, né? Eu acho que é o que ajuda muito a não ter fissura e ajuda o bebê a mamar até se saciar e não até cansar. Quanto mais areola o bebê pegar, melhor vai ser a mamada. No final, quando o bebê ele faz a pega correta, ele fica com o lábiozinho até meio viradinho para fora, como se fosse uma boca de peixinho. Tem mulheres que têm areolas muito grandes. Então, eu não estou falando aqui assim, generalizando. coloque toda a areola na boca do bebê. Não é isso. Quanto mais areola o bebê conseguir pegar. Então, é uma boquinha pequenininha, às vezes numa areola muito, muito grande, né? Muito maior do que a boca do bebê. Então é isso, o grande segredo eu acho que é esse abrir bem a boquinha do bebê. Por quê? Porque na areola, atrás da areola, a gente tem na anatomia da mama uma parte chamada seios lactíferos, que é uma parte mais larguinha dos ductos. É como se fossem saquinhos onde ficam armazenados o leite. E no mamilo, que é o bico do peito, da areola para frente, a gente tem ducto. Então, se a gente coloca a boquinha do bebê só no bico do peito para mamar, ele vai ter que sugar como se fosse um canudinho o leite que está ali dentro. Então, ele faz um esforço muito maior para mamar. E quando a gente consegue colocar a boquinha do bebê na areola, na hora que ele faz o movimento para mamar, ele está apertando esse saquinho de leite. Então, o leite sai na boquinha do bebê com muito mais facilidade. É verdade. Então, o segredo é esse, o posicionamento correto do bebê, barriga com barriga, o bebê alinhado, a mãe confortável, com suporte para não ficar aqui segurando, tensionando os ombros. Então, ter um lugar para ela apoiar os braços, para ela apoiar as costas, sempre levar o bebê na mama e nunca mamar o bebê. E quanto mais areola o bebê pegar, mais ele vai chegar com a boquinha nesses saquinhos de leite, né, que são os seios lactíferos. Então, melhor vai ser a mamada, porque vai ser mais fácil para ele mamar. Vai ejetar mais fácil, mais rápido. Exatamente. Né? Uma outra coisa também que eu acho importante a gente falar, que essa questão da postura, por mais que ela seja importante naquela mamada, mas ela é muito mais importante ao longo prazo, né? Porque essa mulher, ela começa a amamentar um bebê que nasce por volta, os bebês nascem 3,5 kg, né? E conforme o bebê vai crescendo, ele vai ficando mais pesado, dependendo da postura que você adota e ele se acostuma com aquela postura para mamar, você pode acabar tendo algum problema de coluna mesmo, postural, certeza. E isso ao longo prazo, né? Porque segurar um bebê de 3 quilos é uma coisa, segurar um bebê de 10 é outra. É verdade. E eu acho isso importante também. Teve uma outra dica também, que a Regina, que é ortopedista, especialista em mão, ela estava falando do jeitinho que a gente pega a bundinha do bebê na hora que está mamando, né? Porque às vezes a gente pode acabar lesando aqui.
Então, a gente também se atentar na mão, de como a gente segura e aproxima o bebê. Com certeza. Como a gente pega o bebê no berço para levantar. Como a gente segura o bebê para embalar o bebê para dormir. Eu lembro que eu tinha dor no punho. Que eu ficava aqui muito tempo fazendo filho dormir. Eu tinha dor no punho e na pelve. Com certeza. Eu tinha dor do posicionamento que a gente fica para segurar. Às vezes a gente encaixa o bebê aqui na lateral da pelve, né? E fica com uma postura totalmente errada. Então, a gente se preocupar também em estar bem, né? Conosco, para estar bem para o bebê também. Para estar bem para o bebê também, porque depende, trava, ela já me acudiu algumas vezes que minha coluna travou, que aconteceu alguma coisa por conta de postura que não estava legal, né? Então, isso é importante a gente falar, né? É verdade. E uma das coisas também que a gente vê que acomete as pacientes são as fissuras mamárias, que muita gente ainda acha, né, a gente não é dessa linha, que pomadas e cremes vão resolver isso. Então, não vão resolver. O melhor creme qual que é, Lívia? Conta. O leite materno. Qual é a grande questão, né? Qual é o grande ponto aí dessas pomadas? É que muitas vezes a paciente ela não consegue dosar bem essa pomada. E essa pomada, lembra que eu estava falando dos canudinhos, que são os ductos que saem ali no bico do peito? Essas pomadas elas podem entupir esses ductos. E aí esse leite ele vai ficar parado, ele vai ficar represado. Isso pode fazer um engurgitamento mamário, que em graus piores viram uma mastite, pode até fazer um abscesso mamário ali, né? Então, não existe nada mais anti-inflamatório e poderoso antibiótico do que o leite materno. E é uma coisa que vocês têm em abundância ali, né? Então, eu acho que a orientação que eu gosto de passar para as minhas pacientes é passar o próprio leite, porque ele não vai entupir o ducto, ele vai ter esse fator aí de ajudar, né? Juntamente com o uso também das rosquinhas, né? Que pode ser feita de tecido, que pode ser feita de meias novas, né? Porque o pessoal fica vendo aí no Instagram como é que faz rosquinha, corta a ponta da meia e vai enrolando a meia assim. Só que aí pega uma meia velha do marido, que já tá ali suja, usada há muito tempo. Não é legal. Né? Então, comprar uma meinha nova, né? Para pode fazer rosquinha com meia, pode fazer rosquinha com fraldinha de boca, pode comprar a rosquinha pronta também. Por que é importante essa rosquinha? Ter um intermediário entre a mama e o sutiã, para o sutiã não ficar encostando no mamilo, no bico do peito. Porque no início fica sensível mesmo. Né? Fica sensível. E se engana quem acha que tem que ficar passando bucha, né? Porque tem muita gente que ainda faz isso e orienta. Para poder calejar. Isso é uma agressão, né, minha amiga? E vai afinando a pele, né? E uma pele fininha, com o neném sugando ali a cada 3 horas, pelo menos, não é uma opção muito boa, né? Do lado do mamilo, vocês podem observar, a gente tem umas bolinhas, são tipo uns cravinhos. Eles têm um nome meio dificinho até de falar, eles chamam tubérculos de Montgomery. E dali é produzida uma cerinha que prepara a pele da areola para amamentação, prepara o mamilo para amamentação. Então, se toda vez que você vem ali, você esfrega uma bucha ou você passa um creme hidratante da areola para dentro, você está amaciando essa pele, você está afinando essa pele, você está tirando essa proteção que é fisiológica, que o corpo está produzindo para ajudar a amamentar. Exatamente, e não é legal. E assim, hoje em dia a gente tem também para ajudar essas mulheres que estão com dificuldade de amamentação, o laser, que tem se mostrado cada vez mais benéfico, né, Lívia? Tanto o laser quanto o LED, eles fazem parte do que a gente chama hoje de terapia de fotobiomodulação. O que é isso? Essa luz vermelha ou infravermelha que a gente joga ali na pele da paciente, ela modula a célula, por isso que chama foto de luz, bio de célula e modulação, porque eu modulo através da luz as células da região que eu estou fazendo o uso do laser ou do LED. E isso faz com que o processo de cicatrização seja acelerado. Se eu acelero um processo de cicatrização, eu tenho menos edema, eu tenho uma fase inflamatória mais curta, eu tenho menos dor. Então hoje eu acho que nada melhor para tratar fissura mamária do que o uso da laser terapia.
E eu gosto muito também de tratar mastite, de tratar abscessos. Essa região maior da mama lateral, quando é só mamilo, eu uso laser. Quando essa região lateral, ao redor da mama, eu gosto de usar a plaquinha de LED. A gente tem uma plaquinha pequenininha assim. É a mesma luz que o laser joga, a placa de LED joga também, só que em vários pontos ao mesmo Numa tempo. área maior, ela Numa área consegue maior. pegar várias áreas ao mesmo tempo, Exatamente. otimizando o tempo, ganhando tempo. Né? Exatamente. Tá certo, Lívia. E a gente sabe que a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde, preconiza a livre demanda. Conta para as mulheres o que é livre demanda. Livre demanda é amamentar sempre que o bebê quiser. É importante a gente entender, quando a gente fala de livre demanda, sobre também um período que o bebê passa logo depois que ele nasce, chamado de esterogestação, né? Que é um período de adaptação, que esse bebê ele vai começar a entender o que é a vida extraútero. Por isso que a gente chama de esterogestação. Exatamente. E uma outra coisa que eu queria complementar do que você está falando é que cada bebê é único, cada leite materno é único. Então, para uma gestação, você vai produzir um leite com uma quantidade de nutrientes especial para aquela criança. Para um outro filho, um outro componente. Já foi analisado essas amostras. E cada criança nunca viveu isso. Né? E você nunca viveu com aquela criança, você nunca amamentou. Então, cada filho é diferente, tanto na composição do leite materno, como também na forma de lidar. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Às vezes a gente acha assim, já estou no meu segundo filho, vai ser super fácil amamentar, já amamentei o primeiro, né? E você pare outra criança, completamente diferente, que vai sugar diferente, que vai ter necessidades completamente diferentes do seu primeiro filho, né? É um outro ser humano com uma outra individualidade, né? Então a gente tem que se atentar bastante a isso. E nenhuma mulher achar que não conseguiu amamentar numa primeira ou numa segunda, que não vai conseguir numa terceira. É verdade. Não é verdade? E já aconteceu isso, né? muito então... isso, de eu conhecer mulheres que não conseguiram no primeiro filho e que amamentaram tranquilamente depois do segundo. Exatamente. Esse assunto aqui, ele é muito, muito gostoso pra gente, extenso a também. gente ficaria aqui horas falando e horas. sobre amamentação. Exatamente. E a gente queria aproveitar o momento e o espaço para contar uma novidade, né? O nosso segredo, né, amiga? O segredo da amamentação. Exatamente, o segredo da amamentação. Vendo a necessidade de ajudar mais mulheres, a falta de tempo delas, e às vezes em consulta também, nossa, e de outros profissionais de saúde, a gente teve uma ideia. Conta a nossa ideia. A gente teve a ideia de gravar um curso e deixar todas essas informações que a gente considera como informações iniciais e principais para toda mulher antes de ter um bebê, receber. A gente acredita, pela nossa experiência de profissional mesmo, né, que se a maioria das mulheres tivessem essas informações, elas não teriam nem metade das dificuldades que ela tem. Então, num dia, num bate-papo, a gente conversando sobre isso, amiga, eu tenho visto tantas mulheres que têm fissuras e que não sabem como lidar, que depois que tem neném passam sufoco porque não conseguem fazer a pega correta. Exatamente. E tem tanto, vamos fazer alguma coisa para a gente ajudar não só as nossas pacientes que chegam até o consultório com a gente, mas um monte de mulheres, estender, exatamente. Para levantar essa bandeira que a gente acredita tanto, que é a amamentação. A importância da amamentação, né? E a gente sabe que a maioria das pessoas, como a gente falou, só se preocupa com o assunto pós-parto. Mas a gente quer mudar um pouquinho essa cultura, dizer que é para se preocupar antes também, se preparar durante a gravidez. Na gestação, as mulheres, a gente vê muito isso, né? As mulheres preocupadas com enxoval, até mesmo com parto, fazendo preparo de parto. Só que o parto ele vai durar ali algumas horas até o neném nascer. Né? E a amamentação, o Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde preconizam aleitamento materno exclusivo nos 6 primeiros meses de vida. São muitas horas. Ou estendido até 2 anos ou mais. Então, pensa aí no tamanho do parto e no tanto de tempo que você vai ficar amamentando. Né? Então, é importante ter informações e saber como lidar com as primeiras intercorrências que podem acontecer, com as primeiras dificuldades, com as primeiras necessidades. Então, a gente fez esse curso, a gente gravou esse curso, ele já está pronto, com muito, muito, muito carinho.
E a gente quer convidar Convidar você. todo mundo. Se conhece alguém que esteja amamentando ou vai amamentar, que esteja com dificuldade ou que está precisando saber informações sobre esse tema, né? Procurar a gente lá nas redes sociais, porque ali a gente está divulgando, tem uma comunidade que a gente coloca as pacientes que desejam essas informações, né, Lívia? Exatamente. Então é esse nosso recado. Muito obrigada por você estar aqui mais uma vez. Foi um prazer enorme estar aqui. Sempre muito gostoso falar de mulheres que estão se tornando mães, desse período tão gostoso da vida, né? Tem as dificuldades, né? Para a mulher que está principalmente tendo o primeiro filho, sempre vem as novidades, o diferente, né? Mas é uma fase tão gostosa da vida. E amamentar é um prazer tão grande. Eu lembro, assim, com muita saudade dos momentos que eu tive com as minhas filhas, do carinzinho que elas faziam com a mãozinha aqui, assim, na gente, enquanto estava mamando. Então, uma vez vencida, né, essas dificuldades que podem acontecer, que acontecem com muitas mulheres no começo, eu acho que é um líquido de ouro mesmo, que vale muito a pena investir nisso, que vale muito a pena acreditar na amamentação, que vale muito a pena lutar por isso, principalmente no comecinho. Exatamente, que vale a pena esse vínculo, né? Com certeza absoluta. Então, toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal, ativa os sininhos para você poder receber. Momento Moderna. Toda terça-feira um vídeo novo aqui no canal. Se inscreva, ative o sininho e fique por dentro de todas as novidades. Um oferecimento Drogaria Moderna. Conheça o Espaço Saúde Moderna, com serviços de assistência farmacêutica como aplicação de injeção, teste de glicemia, aferição de pressão e muito mais, em lojas selecionadas. Acesse drogariamoderna.com.br e saiba mais. Poder receber. Momento Moderna. Toda terça-feira um vídeo novo aqui no canal. Se inscreva, ative o sininho e fique por dentro de todas as novidades. Um oferecimento Drogaria Moderna. Conheça o Espaço Saúde Moderna, com serviços de assistência farmacêutica como aplicação de injeção, teste de glicemia, aferição de pressão e muito mais, em lojas selecionadas. Acesse drogariamoderna.com.br e saiba mais.